Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro de hoje é para tratarmos da prova de investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, prova de 2023. Estarei com vocês agora na matéria, da disciplina Legislação Penal Especial, e vamos à primeira questão cobrada no concurso agora de 2023. E aí, pessoal, a primeira questão cobrada no concurso de 2023, a questão 57, ela traz um tema um pouquinho comprido, né? Vamos fazer a leitura dela. Ela vai falar que considere que Theo tem 16 anos e, na última reunião escolar, ele foi submetido por Pedro, o seu pai, a grande constrangimento. Chegando em casa, Theo conversou com Pedro, com seu pai, e relatou que se sentiu ofendido com suas declarações. Mas o seu pai continuou proferindo as ofensas, bem como partiu para as agressões físicas, tendo provocado lesões corporais de gravidade média em Theo. Com base na situação hipotética e no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que... Dois pontos. Então, temos aqui uma questão, que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente em uma situação em que o adolescente ele é constrangido durante uma reunião escolar, ele conversa com seu pai a chegar em casa, de que foi constrangido, só que seu pai continua a ofendê-lo e ainda o submete a atos de violência, como diz aqui, atos de violência de natureza média, ali, de gravidade média. Então, de acordo com esse enunciado, vamos ver o que está certo e o que está errado aqui. Alternativa A. Não é considerado crime a conduta de submeter adolescente sob sua autoridade a constrangimento. Gente, é crime sim. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 226, a conduta de submeter um adolescente a constrangimento, quando ele está sob sua autoridade. Isso fala um constrangimento desnecessário, que nada tem a ver com o poder familiar, de aplicar ali castigos, não digo castigos corpóreos, mas tarefas, reflexões aos seus filhos, Então, a alternativa A ela pode ser descartada, que ela menciona que o ato não seria configurado, tipificado como crime. E é assim no artigo 226 do ECA. B de Bravo diz aqui, no caso, é vedada a pena de aplicação de penas de cestas básicas ou de outras de prestação pecuniária, bem como com a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Gente, é isso que consta ali no artigo 226, nós tivemos uma alteração ali por conta da Lei Henri Borel, que é a Lei 13.344 de 2022. A Lei Henri Borel, quando ela nasce, ela altera o ECA e ela aplica aquela mesma proibição, de aplicação de pena de cesta básica ou prestação a serviço comunitário, substituição de pena por pena de pecúnia, a prestação de pena pecuniária, ao agressor de violência doméstica familiar. Isso já tinha na Maria da Penha, e a Lei Henri Borel, ela traz isso também para o ECA. Então, ela criou a proibição de penas de cesta básica ou pagamento pecuniário de valores, para o agressor da violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. Então, o nosso gabarito aqui é, sem dúvida, a alternativa B de Bravo, porque isso aqui representa uma alteração da Lei Henri Borel ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a alteração que recaiu lá no artigo 226, ok? C de Charlie diz, as condutas praticadas por Pedro são consideradas crimes de ação penal, de ação pública condicionada à representação. Gente, crimes dessa natureza não são de ação pública condicionada à representação. Até porque a vítima aqui, ela é uma pessoa vulnerável. Nesse caso, o crime é de ação penal pública incondicionada. Porque como envolve interesse de incapaz, o Ministério Público,
ele sempre vai atuar, sempre vai ser acionado do Ministério Público na defesa do interesse de incapaz, ok? Que é o caso da criança ou adolescente aqui. Então tá errado a alternativa C de Charlie. D de Delta. Ao crime praticado por submeter TEL a constrangimento, aplica-se a Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal. Errado. Nós já temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação penal especial, uma lei de proteção especial à criança e ao adolescente. Então, o crime praticado aqui aplica-se à legislação do ECA e não à legislação da 9.099. Lembra que está até proibido pela lei Henri Borel a aplicação da legislação de menor potencial ofensivo nesse caso. Alternativa E de Eco. Diz aqui, como o Theo já tem 16 anos, Pedro deve ser julgado por seus atos apenas com base no Código Penal. Gente, é errado. Nesse caso, Pedro é menor de idade. O ECA se aplica a pessoas de 0 a 18 anos incompleto. Mesmo ele tendo 16 anos, se ele praticou um crime contra o Theo e o Theo tem 16 anos, Pedro vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é o ECA que tutela o direito da criança ou do adolescente, né? E no caso, Theo com 16 anos ainda é adolescente, o crime foi cometido contra o adolescente, Pedro responde pelo ECA e não pelo Código Penal, ok? Superado, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão 57, vamos para a questão de número 58, que fala do Código de Trânsito Brasileiro. E a questão 58, gente, ela vai falar assim: considere que Marcela, na última sexta-feira e por volta das 23 horas, estava dirigindo um veículo sem placa quando se assustou e perdeu a direção do carro, atingindo Luan, que estava na calçada e que sofreu lesão corporal. Com base na situação hipotética e no disposto no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que a alternativa A de alfa. A pena de Marcela deve ser aumentada pelo menos à metade, pois Luan foi atingido enquanto estava na calçada. Gente, está errado a alternativa A, porque ela fala que há aumento de pena. O que está errado? Está falando que a pena da Marcela deveria ser aumentada pelo menos à metade. Lá não é o que diz isso no CTB, no artigo 302, 303 do CTB. Essa lesão corporal, ela seria aumentada de 1/3 à metade. A alternativa A fala que seria aumentada pelo menos da metade da pena. Então está errado. É de 1/3 à metade da pena e não só a metade. Então a alternativa A a gente descarta. B de Bravo diz aqui: se fizer pelo menos 5 anos que Marcela tem a carteira de habilitação, aplicar-se-á a atenuante expressa nas disposições do CTB. Gente, deveria ser aplicado uma agravante, né, para piorar a situação dela, porque ela tem menos, né? Menos de 5 anos que ela tem a carteira, nem tem essa previsão, mas se tivesse, seria uma agravante, não uma atenuante, ou seja, vai diminuir a pena porque ela tem menos de 5 anos. Não faz sentido, né? Aqui o candidato só erra se não souber o que significa atenuante, que é reduzir a pena, tá errado. C de Charlie. Caso Marcela preste socorro pronto integral, né? Pronto integral socorro a Luan, não se imporá a Marcela prisão em flagrante e nem dela se exigirá fiança. É o correto texto. Isso daqui está previsto, inclusive, no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a alternativa C de Charlie está em perfeita consonância com o artigo 301 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É o nosso gabarito, ok? Já vamos verificar aqui, ó, alternativa C, gabarito, correto. D de Delta. Se no momento do acidente Marcela estiver no exercício de sua profissão, será aplicada uma causa de diminuição de pena. Gente, também não faria sentido, né? Dá para descartar a alternativa D. O Código de Trânsito, ele diz que se ela
comete um crime desse e ela está no desempenho de uma atividade profissional, exemplo, ela é motorista de Uber, a pena dela seria aumentada de 1/3 à metade e não diminuída, né? Então, alternativa D e B, elas são facilmente descartáveis, né? Por conta de que é desconexo o texto, é desproporcional, né? A proposta. E de eco. Como o crime foi praticado após as 21 horas, aplica-se também a causa de aumento de pena expressamente previstas nas disposições gerais do CTB. Errado. Não está previsto esse horário das 21 horas, então nosso gabarito realmente C de Charlie, né? Que no caso dela prestar, ela comete o crime, mas se ela prestar socorro integral e imediato à vítima, ela não pode sofrer prisão em flagrante e nem dela se pode exigir fiança, ok? Vamos então para a questão de número 59. Questão de número 59 vai falar da lei de drogas. Notem que a questão 59, apesar de falar da lei de drogas, ela focou no tema internação. Tema esse que fica previsto ali no artigo 23A da lei de droga. Vejam que a banca pulou, né, dessa vez, a parte dos crimes que envolve ali, como normalmente ela cobra. Ela vem falando de internação, previsto ali no artigo 23A da Lei de Drogas, e diz a alternativa A de alfa, né? A questão 59, então, A de alfa. A interrupção da internação voluntária será precedida de autorização do médico responsável, assinado em 2 vias, né? Errado. Não existe essa necessariamente a previsão de que seja a autorização do médico responsável e assinada em 2 vias, né, para interromper a internação voluntária. Internação voluntária, a gente tem que lembrar que a própria pessoa se submeteu ao procedimento de internação. Então, naturalmente, quando ela deseja sair daquele procedimento, esse ato é muito mais fácil de resolver, afinal de contas, a internação voluntária, ela conta com o consentimento da pessoa que está internada, né? Então, errada a alternativa A de alfa. B de bravo, admite-se a realização de determinadas modalidades de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Gente, o que está errado na alternativa B? A internação ela deve acontecer nas unidades de saúde ou hospitais gerais. O próprio artigo 23A ele menciona. Então, aqui, a alternativa B, quando eu falo que ela pode ser praticada em comunidades terapêuticas acolhedoras, isso está errado. Internação é medida que tem que ser aplicada em um hospital geral, como diz a lei, ou unidade de saúde, ok? Então está errado. C de Charlie, o Plano Nacional de Políticas terá duração de 10 anos a contar de sua aprovação. Errado, né? Não é a contar de sua aprovação, já está errado aqui esse período de 10 anos a contar de sua aprovação. A gente já descarta a alternativa C de Charlie. D de Delta, né? D de Delta diz aqui, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extras hospitalares se mostrarem insuficientes. E, gente, isso aqui é um gabarito, né? Por que está correta a alternativa D? A internação ela é uma medida um tanto muito invasiva. Então, ela só vai ser ou voluntária ou até de maneira coercitiva, né, de maneira compulsória, ela é admitida como o último do último caso mesmo, né? Tanto que nós temos os problemas de Cracolândia aí, que infelizmente, né, nas grandes cidades, né, aqui em São Paulo, centro de São Paulo, trabalhei por 11 anos na região da Cracolândia, ali, né, dos 14 que eu trabalhei, 11 anos direto, eu trabalhei mais ou menos, até muito mais que isso, na verdade, né? No período que eu tenho entre a GCM e a Polícia Civil, trabalhei muito período na Cracolândia. Então, nós vimos que a internação compulsória ou voluntária ela é uma medida extremamente invasiva, né? Não estou discutindo política pública, se ela seria adequada ou não, mas como deveria ser feita, mas a lei diz que ela é feita no último caso, só quando se mostra insuficientes, né? Qualquer outro recurso extra-hospitalar. Do contrário, você tem que optar por uma medida menos invasiva e adotar o procedimento de internação, ok? E só depois, perdão, adotar o procedimento de internação. E de eco diz promover a realização de estudos, né?
com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas regionais e locais sobre drogas, é um dos objetivos expressos do Plano Regional de Política sobre Drogas. Está errado, não é um objetivo que está expresso, tem diversos objetivos lá, até cansa os alunos, né? Nós candidatos aqui, quando a gente vai ler, os objetivos são muitos, mas não está previsto expressamente, como diz aqui, né? Promover realização de estudos com objetivo. Ele fala como se diz, de políticas de parcerias do poder público com o privado, ou cooperação entre os entes federativos em atividades multidisciplinares, mas não necessariamente dessa forma, né, promover a realização de estudos. Está errado, então, gabarito questão 59D de delta. Vamos para a questão de número 60. A questão de número 60 vai falar da famosa, né, lei que estava na cara que ia cair, nós já vimos mencionando isso para os alunos, que é a lei Henri Borel, que trata da violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, né? Violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente. Lei, inclusive, que alterou o ECA, como nós vimos em uma questão passada, né? Falando do ECA, mas ela foi alterada por conta da lei Henri Borel, que é a lei 13.344 de 2022. A questão 60, ela diz o seguinte: considere que Mariana é mãe de Antônio, de 10 anos, e eventualmente namora com José, que convive frequentemente com Antônio, mas que não reside na mesma casa. Na última segunda-feira, Mariana saiu para trabalhar à noite e seu filho ficou sob os cuidados de José. Por volta das 22 horas, Lourdes escutou muitos gritos e choros advindo da casa de Mariana, bem como as ameaças à integridade física de Antônio. Deparando-se com tal situação, Lourdes ligou para a polícia e o policial prontamente atendeu a ocorrência. Com base na situação hipotética e o disposto na lei Henri Borel, que é a Lei 13.344 de 2022, é correto afirmar que, 2 pontos, alternativa A de alfa, né? Como José se limitou a ameaçar Antônio, não se configura violência doméstica e familiar contra a criança. Gente, claro que configura, né? É um tipo de violência psicológica que a violência, a ameaça, ela restringe a liberdade, né? A liberdade de locomoção, a liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Imagina você ameaçar uma criança, você vai limitar, vai tolher sua liberdade, porque você tira a capacidade de autodeterminação dela poder fazer ou não, porque ela está coagida sobre a violência. Está errado a alternativa A de alfa. A liberdade, limitação de liberdade, claro que configura sim, né, uma ameaça, configura sim violência doméstica e familiar. B de bravo. Para que o juiz possa conceder as medidas protetivas de urgência, deve ouvir previamente o Ministério Público, que prestará informações em 24 horas. Veja, não é o que determina a lei Henri Borel, né? Que, na verdade, ele faz a oitiva do MP, mas não necessariamente prestar essas informações no prazo de 24 horas, né? Sabe, o erro aqui da alternativa B, justamente em relação a esse prazo. Alternativa C de Charlie diz: José deverá ser imediatamente afastado do local de convivência com Antônio, o que deverá ser feito exclusivamente pelo juiz competente. Bom, aqui não menciona que José necessariamente more com Antônio, né? E como que é afastado lá. Mas ainda supondo que fosse o caso, o erro da alternativa pior fica aqui, quando fala que o único que pode afastar, que diz aqui, o que deverá ser feito exclusivamente pelo juiz competente, né? O afastamento está errado. Hoje, tanto a lei Henri Borel como a lei Maria da Penha, ela permite o afastamento do agressor do lar, ou por um juiz. Na falta do juiz, pode ser feito por um delegado de polícia, quando não tiver. No caso, são cidades em que não tem comarcas, né, na cidade. Então, são cidades em que você não tem um poder judiciário ali instalado. Então, você tem que ir para outra cidade. Se não tem um juiz na comarca, né, não existe comarca naquela cidade,
o pedido, o afastamento seria determinado por um delegado. E caso o delegado não esteja presente, às vezes está em outra cidade, tem situações que o delegado responde por 3, 4 cidades, mais ou menos 3 cidades, vamos dizer assim, esse afastamento pode ser feito por um policial mesmo, por um investigador de polícia, por um escrivão, um policial militar e, quiçá, né, e por que não, por um GCM, um guarda municipal, com o propósito de quê? De garantir o bem-estar da criança ou do adolescente. Então, quando aqui diz que esse afastamento só poderia ser feito por um juiz, está errado. A própria lei permite que, na falta do juiz, quem afaste é o delegado, na falta dos dois, um policial. E a lei nem menciona que tipo de policial seria esse. Ao meu ver, como é uma lei de proteção, poderia ser qualquer policial, autoridade pública com capacidade de resguardar o bem-estar da criança ou do adolescente, ok? A alternativa D de Delta diz: Lourdes agiu em Lourdes agiu em conformidade com a lei. E se assim não tivesse feito, cometeria um crime sujeito à pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Gente, está correto, porque lá no artigo 26 da Lei Henri Borel, a lei tem 2 crimes. Um crime é descumprimento de medida protetiva da Lei Henri Borel, o outro é justamente um crime de omissão, né? Aquela pessoa que toma conhecimento. Então, se eu sou morador aqui do bairro, tomo conhecimento que o meu vizinho está espancando o próprio filho, filha, e isso é constante, essa violência doméstica familiar contra a criança ou adolescente, é meu dever denunciá-lo. Se chegar aos conhecimentos da autoridade que eu tomei conhecimento, eu não estou nem falando eu como investigador, estou falando qualquer pessoa como cidadão, tá? É o dever de um cidadão denunciar. Se ele não fizer, tem um crime para ele no artigo 26, né, que é deixar de comunicar às autoridades quando toma conhecimento da violência contra criança ou adolescente, e a pena desse crime é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos, ok? Realmente isso está no artigo 26, era o nosso gabarito da lei Henri Borel. Coisa que nós falamos aqui com os alunos, deixamos afiados rumo à aprovação, ok? Alternativa E de Eco. Como José e Antônio não coabitam na mesma residência, não se aplica às disposições da lei Henri Borel, né? Da lei 14.344 de 2012. Errado, gente. Claro que se aplica a lei Henri Borel, né? Imagina que não se aplica. A lei Henri Borel, ela seria aplicada sim, por conta de que ela tem a mesma configuração da Lei Maria da Penha. Então, ela se aplica nas relações íntimas de afeto. Lá diz, ainda que o agressor não coabite, não more junto, conviva ou tenha convivido. Então, pode ser um pai no âmbito do casamento, pode ser pais separados, pode ser um namorado da mãe, que nunca morou lá, mas tem uma relação íntima de afeto envolvido, né? Aplica-se sim a lei Henri Borel, a questão de alternativa E de Eco estava errada, ok? Vamos então para a nossa última questão aqui, a questão, perdão, a questão que trata da lei. E aí, esse numeral aqui, se eu não me engano, está errado. Ó. Assinale a alternativa de acordo com a lei, não é 15.541, é 14.541, né? Então tem um errinho aqui, acho que foi um erro até nosso, talvez meu, na hora de passar o material, mas ignore isso aqui, tá? O que trata essa lei 14.541 de 2023? Essa lei é a lei que trata das DEANs, né? Que são? Delegacias de Atendimento à Mulher, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Aqui em São Paulo, a gente vai chamar das DDM, né? Delegacia de Defesa da Mulher. Mas as DEANs, DDM, é tudo a mesma coisa. É que a lei nacional trata como DEANs, né? O que trata essa lei? É uma lei que diz que tem que ter as delegacias de atendimento, as delegacias especializadas em atendimento à mulher, vítima de violência, elas têm que ter um atendimento ininterrupto, ou seja, um atendimento de 24 horas, não pode mais uma delegacia ela fechar, né, durante o dia, fazer um atendimento de horário comercial, porque a violência doméstica acontece todo e qualquer momento.
Então, nós tivemos que fazer uma lei no ano de 2023, vejam, uma lei fresquinha que já foi cobrada no concurso, ok? Uma lei curtinha, gente, não dá para errar uma lei dessa, ela está no edital, o candidato lê ela 2 vezes e acabou. Vamos ver a alternativa A, o que fala. Diz aqui, o atendimento às mulheres nas delegacias será realizado em sala reservada e obrigatoriamente por policiais do sexo feminino. Gente, eu canso de falar isso na Lei Maria da Penha, falo na sala de aula, né, nas aulas de Maria da Penha, e quando eu menciono essa lei, mesmo sem mencionar, já na Maria da Penha eu sempre falo, isso é uma forma de pegadinha, né? Porque quando fala assim, ó, obrigatoriamente, exclusivamente, é errado. O atendimento é feito preferencialmente por policiais do sexo feminino. Tanto que eu já falei isso em outro bloco, e vou repetir para vocês, Daniel, trabalhei 1 ano e meio numa delegacia de defesa da mulher. E já houve situações de nós, no atendimento do plantão, naquele momento não tinha mulher presente, então o atendimento foi feito exclusivamente por homens. Quem que fez esse atendimento, Daniel? Você tinha lá no plantão o delegado de polícia, eu, investigador, um outro investigador e um escrivão. E nós fizemos o atendimento da maneira mais profissional e menos invasiva possível. Mas veja, o ideal, eu concordo, principalmente quando envolve crimes sexuais, o ideal é que quem faça esse tipo de trabalho é uma policial do sexo feminino. Mas a lei nem tem como colocar obrigatoriamente, porque na vida real, muitas vezes você não vai ter a presença da policial feminina. E aí, o que vai acontecer? A pessoa não vai poder ser atendida ou nós vamos violar a lei? Não. Então a lei coloca preferencialmente para quê? Para forçar que a Polícia Civil abra cada vez mais concursos como esse e contrate mais policiais femininas, ok? Então está errado aqui quando fala obrigatoriamente, quando deveria ser preferencialmente. Então descarta a alternativa A de alfa. B de bravo. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública destinados ao Estado deverão ser utilizados no percentual de 25% para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Também está errado, né, gente, esse percentual na qual é mencionado. Como eu disse, a lei é curta, basta uma leitura curta, são poucos artigos, ali, se eu não me engano, acho que tem 5 artigos. Essa alternativa B, ela é já descartada de pronto, ok? Alternativa C de Charlie diz: as delegacias especializadas de atendimento à mulher têm como única finalidade, ó, aqui já está estranho, né? Única finalidade, o atendimento das mulheres que tenham sido vítimas de crimes de violência doméstica e familiar. Errado. Na DDM, muitas vezes, a gente, ao contrário, no atendimento que é típico de DDM, são os casos de estupro. Ou seja, por quê? Porque é adequado que uma delegacia especializada no atendimento à mulher, né, ela faça o atendimento de uma vítima de estupro, porque vai ter um profissional mais qualificado, como eu falei, tem a prioridade de ter policiais mulheres, maior sensibilidade, cursos de treinamento especializado para quem trabalha lá, atender esse tipo de ocorrência. Então, quando aqui fala que é só a vítima de violência doméstica, né, e familiar, já está errado. Descarta a alternativa C de Charlie. D de Delta. Admite-se o não funcionamento das delegacias especializadas no atendimento à mulher em feriados, desde que haja justificativa expressa e pessoal capacitado em outra delegacia do mesmo município. Pessoal, se foi criada uma lei de prioridade, né, no atendimento ininterrupto à mulher vítima de violência doméstica, essa lei ia, né, ela ia surgir, ia nascer para falar que a delegacia pode fechar no final de semana, no feriado. Está errado, né? Claro que está errado. A alternativa D de Delta. A ideia é um atendimento ininterrupto. Mas olha a alternativa aí de Eco, diz aqui. Nos municípios que não houver delegacia especializada de atendimento à mulher, as DEANs, né, que, como eu falei, em São Paulo é DDM, mas isso não quer dizer nada, é tudo a mesma coisa, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por agente feminino especializada. Isso está em conformidade com a lei e é o nosso gabarito. E por quê?
Gente, é claro que foi criada essa lei foi aprovada em 2023. E nós temos a realidade aí, delegacias que têm um ou dois funcionários. Então, como é que você vai ter uma delegacia? Uma cidade pequena que tem uma delegacia não comporta o atendimento de uma criação de só uma DDM numa cidade onde, né, e muitas vezes o último crime que aconteceu foi um furto de galinha. Estou dando como exemplo. Mas é claro que a delegacia que não tenha uma delegacia, perdão, o município que não tem uma delegacia especializada no atendimento da violência, do atendimento da mulher vítima de violência doméstica, o que vai ser feito? Vai ser, os municípios agora eles passam a ter a obrigação de dar prioridade a esse atendimento de violência doméstica contra a mulher. Né? Então, ou seja, uma cidade que a delegacia fecha, casos como violência doméstica familiar, os municípios começam a se preparar para quê? Para fazer esse atendimento de forma ininterrupta, dar prioridade. Então, atender ela da melhor forma, preferencialmente, ó, é o que diz aqui de novo, ó, deverá priorizar o atendimento, ó, de violência por agente feminina especializada. Ou seja, é a preferência, mas tem que dispor, né, de uma policial feminina. Então, a lei, inicialmente, ela não passa a colocar isso como exigência de cobrar, ok? Gente, superado aqui todas as nossas questões, né, esse é o nosso gabarito das questão 57 até a 61. E essa foi a revisão da prova investigador de polícia na disciplina Legislação Penal Especial 2023. Dou parabéns a todos os nossos aprovados. Pessoal, aquele que bateu na trave, ainda não chegou, já sabe que está muito perto. É só questão de persistir. Concurso público, a gente menciona sempre. Só não passa quem desiste. Quem vai atrás do sonho, persiste, vai passar, não tem outro caminho, ok? E é com você que eu estou falando, com todos vocês, os que passaram e os que vão passar no próximo. Estamos aqui para ajudar vocês a alcançar o sonho de vocês. Persista no seu sonho, tá? Rumo à aprovação, todos vocês. Valeu, turma!